Neste vídeo, falaremos sobre a queda de Lúcifer e queremos entender biblicamente quando isso ocorreu. Muitos cristãos sinceros têm essa dúvida. Em que momento esse ser, criado por Deus em perfeição, tornou-se o adversário, Satanás? Uma teoria conhecida no meio cristão é a chamada teoria da lacuna, que propõe que em Gênesis capítulo 1, entre os versículos 1 e 2, haveria um intervalo de milhões ou bilhões de anos. Durante esse suposto período, Lúcifer teria se rebelado, destruindo uma criação anterior, e então Deus teria recriado tudo em 6 dias. Mas quando examinamos as Escrituras com atenção e reverência, percebemos que essa ideia não se sustenta. A palavra de Deus mostra que a queda de Lúcifer ocorreu dentro da narrativa de Gênesis, após a criação dos anjos e antes da tentação de Eva no Éden, mas sempre após Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo não é simbólico, nem representa apenas uma introdução poética. É uma afirmação objetiva. Deus criou o universo, os céus e a terra, no princípio. Não há qualquer indicação de que houve uma criação anterior, destruída, ou um intervalo de tempo indefinido entre os 2 primeiros versículos da Bíblia. A estrutura usada no hebraico original é de uma narrativa linear e sequencial. E os anjos, quando foram criados, em Jó, capítulo 38, versículos 4 a 7, o próprio Deus pergunta a Jó: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Aqui, os filhos de Deus são os anjos, e eles estavam presentes e regozijando-se quando Deus criava a terra. Isso indica que foram criados no início, no contexto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, e não antes dele. Lúcifer foi criado perfeito. Isso é confirmado em Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 17. A passagem, mesmo usando linguagem simbólica dirigida ao rei de Tiro, revela verdades espirituais aplicadas ao querubim caído. Diz: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Se ele esteve no Éden, então sua queda ocorreu após a criação do Éden. Ele não caiu antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Sua rebelião se deu em algum ponto entre sua criação e a tentação no jardim. No capítulo 3 de Gênesis, encontramos a serpente enganando Eva. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, essa serpente é identificada como Satanás. Isso confirma que, no momento da tentação, ele já havia caído. Sendo assim, a queda de Lúcifer ocorreu entre a sua criação e o evento do Gênesis capítulo 3. Portanto, seu declínio está inserido na sequência dos primeiros capítulos de Gênesis, e não antes do versículo inicial. A chamada teoria da lacuna é uma tentativa de harmonizar a narrativa bíblica com ideias modernas sobre longas eras. Alguns tentam usar fora do contexto a expressão de 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, que diz: Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Seguindo este raciocínio, Deus levaria 6.000 anos para criar e organizar tudo, e ficou 1000 anos descansando, pois é dito que no 7º dia descansou. Mas o contexto desse versículo não é a criação, e sim a paciência de Deus quanto ao juízo. A passagem é figurativa e nos ensina que Deus não é limitado pelo tempo, pois ele é eterno, e a passagem não está ensinando que os dias da criação devam ser entendidos como eras. Se fôssemos aplicar esse raciocínio, acabaríamos anulando o padrão que Deus estabeleceu para o nosso tempo semanal. Em Êxodo capítulo 20, versículo 11, lemos: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Esse versículo não apenas afirma que Deus criou todas as coisas em 6 dias, mas o usa como fundamento para o sábado, o 7º dia de descanso. E em Gênesis capítulo 1, cada dia termina com a expressão: E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro, o dia segundo.
Isso mostra uma sequência de dias literais de 24 horas. A ordem tarde e manhã reflete o calendário hebraico, no qual o dia começa ao pôr do sol. Esses dias não eram simbólicos, mas reais, completos e consecutivos. Alguns também alegam que Gênesis capítulo 1, versículo 2, poderia ser traduzido como "a terra tornou-se sem forma e vazia", sugerindo uma destruição anterior. Mas o hebraico diz claramente: "e a terra era sem forma e vazia". Não há base textual para inserir uma catástrofe anterior. A terra foi criada nessa condição inicial, ainda não moldada. Portanto, tudo aponta para uma criação literal, ordenada e completa em 6 dias. A queda de Lúcifer, sua transformação em Satanás, ocorreu dentro desse contexto, entre sua criação como um ser perfeito e a tentação de Eva. Não precisamos recorrer a teorias externas à Escritura. A Bíblia é suficiente, e como lemos no Salmo 119, versículo 160, "A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre".